Voltamos com todo seu neste 19 de junho. Sabe que dia é hoje? Dia do Cinema Nacional. Isso para passear pela sua bela história. E tudo começou em julho de 1896. Mamãe, quando ocorreu a primeira exibição de cinema aqui no país, na cidade do Rio de Janeiro. E de lá para cá foram mais de 120 anos de altos e baixos, enfim, envolvendo inovação, criação de gêneros diferentes, decadência, além de personagens antológicos, né? Prêmios e muitos outros motivos para comemorar. Então, haja pipoca, nós não vem nessa pipoca, haja pipoca para tanta coisa boa no nosso cinema. Ultimamente nós vamos falar sobre ele na companhia do crítico de cinema, nosso parceiro, Celso Sabadin. Obrigado, Celso, mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço, Rony. Mas 1896? Olha que loucura. A primeira exibição no Brasil foi 19 de junho de 1896, menos de 6 meses depois da primeira exibição mundial, que foi em dezembro de 1895. O cinema chega no Brasil menos de 6 meses depois da sua invenção. Sempre existiu cinema no Brasil, dá para dizer assim? Claro que sim, porque, olha, disco, por exemplo, quando você... Me lembra o disco dos Beatles, por exemplo, que a minha geração era bitomaníaca. O disco demorava mais de 6 meses para ser lançado no Brasil. Exatamente, exatamente. Olha, que coisa. O cinema pegou no mundo todo muito rapidamente, muito rapidamente. Bom, vamos relembrar a história do nosso cinema aqui, né, no nosso país. Qual foi o nosso primeiro blockbuster? Blockbuster, a Brazilian blockbuster. Blockbuster, enchi a boca para falar. Por que fez tanto sucesso também? Quero saber. Olha, apesar da gente estudar que sempre houve cinema no Brasil, né, desde os primeiros anos do cinema, acho que o primeiro blockbuster pode ser considerado O Ébrio. Eu assisti. Assistiu na estreia? Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. 1946. Eu já estava nascido, já tinha 2 anos de idade. Então você viu numa reprise. Com certeza você viu numa reprise. Então, O Ébrio, ele foi uma grande ideia do Adhemar Gonzaga, que era o dono da Cinédia. A Cinédia foi o primeiro grande estúdio brasileiro, o primeiro grande estúdio com configuração mais ou menos já imitando os estúdios norte-americanos. E o Adhemar Gonzaga, que foi o fundador da Cinédia em 1930, ele teve em 46 a ideia de pegar a canção O Ébrio, que era um baita sucesso, de Vicente Celestino, que era um enorme sucesso, né? Essa canção foi assim, um dos grandes clássicos da música brasileira. E aí o que ele fez? Ele pegou a letra da música e em cima da letra desenvolveu um roteiro. E isso virou o filme, O Ébrio. Que era a história de um médico. Sim, que por causa do alcoolismo perdeu tudo e tal. E a grande jogada foi, para fazer o papel do Ébrio, contratar o próprio Vicente Celestino, que era o cantor da música. Exatamente. Né? Então isso foi uma grande jogada da Cinédia, que deu muito certo. Na década de 60. Você viu uma reprise, com certeza. Mas era assim, PB, bacaninha como esse. Infelizmente, na época não tinha muito controle assim, de vendas, mas calcula-se que fez mais de 4 milhões de ingressos vendidos naquela época. Uau! E as chanchadas? Eu me lembro muito de Oscarito, de Grande Otelo. Eu vi muito também quando era garoto. As chanchadas era a marca registrada de outro grande estúdio brasileiro, que foi a Atlântida, né, do Rio de Janeiro. A do Rio, Tanto a Cinédia era carioca, né, a Atlântida também no Rio de Janeiro, e foi um dos maiores estúdios brasileiros que se apoiou no sucesso daquilo que o brasileiro adora, que é o humor, né, Rony? O brasileiro adora o bom humor, adora a comédia. Até hoje, os grandes sucessos brasileiros no cinema são a comédia. E a Atlântida teve o mérito, né, de juntar esses dois enormes talentos. Isso é o matar ou correr, né? Matar ou correr. Eu conheci os dois. Olha, vamos falar o seguinte, para você não confundir chanchada, que aí você compor no chanchada, que é uma coisa diferente. Isso. A chanchada, inclusive, foi um termo criado pejorativamente, né? Porque chancho em espanhol é porco, né? Ah, é? E chanchada é porcaria. Porcaria. Ai, gente. E foi um termo criado pejorativamente, só que pegou o termo e acabou virando o jogo, né? Então, Oscarito e Grande Otelo foram os dois grandes, maiores chamarizes de bilheteria da história do cinema brasileiro. Eu adorava. Era uma delícia, Garoto, né? De tudo. E era tudo muito rápido.
rápido, porque, por exemplo, Matar ou Morrer, obviamente, é uma paródia do Matar ou Correr. É o contrário. Matar ou Correr é uma paródia de Matar ou Morrer. Então, o filme americano saía e eles tinham que fazer a paródia brasileira rapidamente, em poucas semanas, pouquíssimos meses, para pegar o barco da brincadeira. Olha, outro filme que eu vi também, uma reprise, naturalmente, e que eu achei espetacular, que é o filme de 1953, O Cangaceiro. Eu vi na década de 60 também. Certo. Belo filme. O Cangaceiro foi um dos maiores sucessos brasileiros no exterior. Ele ficou mais de um ano em cartaz em Paris, só para você ter uma ideia. E foi um dos grandes sucessos da Vera Cruz, né? A gente falou da Cinédia no Rio. Vera Cruz pelo menos era aqui. Era aqui. A Vera Cruz ela foi fundada em 49 e foi aqui do ladinho, né, em São Bernardo do Campo. O espaço está lá até hoje, né? A Prefeitura de São Bernardo ela vive dizendo que vai retomar aquele espaço, que seria uma excelente ideia se ela conseguisse. E a Vera Cruz, ela foi uma tentativa paulista de se fazer um grande estúdio brasileiro. Uma Tinetitá, eles queriam mais ser metro mesmo, né? Ah, é? A ideia deles era mais para o americano. E eles tiveram uma ideia ótima, porque o padrão, o modelo, eram os grandes estúdios americanos. E eles trouxeram muita gente de fora, principalmente da Itália. Né? O Adolfo Celli veio nessa leva, muitos técnicos, atores, diretores italianos para fazer esse grande sonho do cinema brasileiro. O grande problema da Vera Cruz, Rony, é que foi a ideia certa no momento errado, porque era justamente aquele momento que o cinema começaria a sofrer uma grande concorrência da televisão. E nos Estados Unidos, os grandes estúdios já estavam começando a fazer água, né? Já estavam começando a se fragmentar. Bom, tem uma outra coisa que eu acho importante, que foi uma espécie de um grupo que resolveu desafiar o cinema tradicional. Sim. Que foi o pessoal do Cinema Novo. O pessoal do Cinema Novo, muito encabeçado pelo baiano Glauber Rocha. Que, aliás, é no desafeto do meu amigo. De qual amigo? Acabei de falar dele. Do Anselmo Duarte. Ah, sim, o Anselmo e o Glauber Rocha. Aliás, o Glauber Rocha só se dava bem com o pessoal do Cinema Novo mesmo, porque ele era mestre em arrumar encrenca também, né? Mas, segundo o historiador francês Georges Sade, que é um dos maiores historiadores de cinema do mundo, o Cinema Novo foi o cinema mais criativo do mundo nos anos 1960. Uau! O Sade escreveu isso porque era um cinema de ruptura. O Cinema Novo, Rony, ele veio justamente na contramão do que fazia a Vera Cruz e do que fazia a Atlântida. Os cinemanovistas, eles falavam assim, Atlântida não é cinema brasileiro, é uma comédia de segunda categoria, não nos representa. E, ao mesmo tempo, a Vera Cruz não é cinema brasileiro, porque era baseada nos padrões norte-americanos dos grandes estúdios. Então, o Cinema Novo, na verdade, ele é filho do neorrealismo italiano com a Nouvelle Vague, que é aquele cinema de protesto, não é? Aquele cinema de ruptura. E aquela necessidade que o Brasil tinha nos anos 60 de discutir a sua própria política, os seus próprios problemas sociais. A sua própria identidade. A sua própria identidade, se discutir a si mesmo. Então é um cinema maravilhoso, não fazia grande público, realmente não era um cinema popular, mas que ganhou muitos prêmios internacionais, levou o nome do Brasil para o exterior e depois, infelizmente, com a ditadura militar, a partir de 68, principalmente no AI-5, não tinha mais como. Tudo, enfim. Não tinha como fazer um cinema político em plena ditadura. Foi quando apareceu a Porno Chanchada. A Porno Chanchada, que muita gente fala mal, mas era o cinema brasileiro possível na época. Era o cinema brasileiro viável e muita gente que não fazia porno chanchada acabou fazendo para sobreviver. Exatamente. E tem muito filme, Rony. Exatamente. Desculpa te interromper, mas é que tem muito filme que não é porno chanchada e tem título de porno chanchada para chamar a bilheteria. Para chamar a bilheteria e para enganar os censores. O Carlão Reichenbach fazia muito isso. Ele fazia Dona Suzana devia ficar bem brava. Dona Suzana ficava muito pé da vida. Dona Solange. Censurou música minha também. Um filme que marcou também, que eu achei maravilhoso, foi Central do Brasil. Isso. Pois é.
Eu acho que a grande retomada do cinema nacional foi com o Central do Brasil. Desculpa, eu sou um imbecil, você sabe tudo. Não, de forma nenhuma. O filme que é tido como o marco inicial da retomada, na verdade, é o Carlota Joaquina. Mas o Central do Brasil, ele vai na esteira de Carlota Joaquina e consegue prêmio máximo no Festival de Berlim. Ele ganha o Urso de Ouro no Festival de Berlim e a Fernanda Montenegro ganha melhor atriz no Festival de Berlim. E é um filme do Walter Salles Jr., que na minha concepção é maravilhoso, e que ele... Por que retomada, né? Eu acho que a gente precisa dizer isso, porque em 1990 o cinema brasileiro ele parou, né? A Embrafilme foi extinta, o Concine foi extinto, todos os mecanismos de produção e distribuição do cinema brasileiro, eles foram extintos, então, pelo presidente Collor. Então o cinema brasileiro parou, nós entramos em pânico, não tínhamos mais mecanismos para filmar, como fazer, como produzir, como distribuir, como exibir. Então, todo o sistema de cinema brasileiro foi refeito através das leis de incentivo, né, que nós temos até hoje, e depois de zerar praticamente a produção, o cinema teve que ser retomado, né? Daí o nome, a retomada do cinema brasileiro, que começa... é linda, linda. Começa marcadamente em 94 com Carlota Joaquina da Carla Camurati e tem, na minha forma de ver, o seu auge com o Central do Brasil, que, na minha opinião, é um trabalho magnífico, né? Trilha sonora do Jacques Morelenbaum, fotografia do Walter Carvalho, tudo funcionou. Tudo de bom. Tudo funcionou e é marcante mesmo. E o recente Aquários com a minha amiga querida, amada, salve, salve, pátria amada, Brasil, que é a Soninha. A Soninha é minha amiga querida. Pois é, o Aquários, ele representa, porque assim, a fase da retomada, ela já acabou, né? Então nós estamos numa fase muito confusa, porque política e economicamente estamos muito confusos também, e o cinema vai junto, né? Então o Aquários, ele representa um tipo de cinema brasileiro que tem sido feito ultimamente, que é novamente de tentar repensar a nossa sociologia, tentar repensar nós enquanto brasileiros. Então nós temos o Aquários, que é um trabalho magnífico da Sônia Braga, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. O Som ao Redor, do Kleber também, fala muita coisa sobre o Brasil. O que mais a gente pode dizer? Que Horas Ela Volta, que é outro trabalho também muito bonito sobre a nossa realidade. Um filme chamado Casa Grande, que não foi tão visto assim, mas é também muito bom a respeito das nossas raízes, das nossas diferenças sociais e culturais. E agora, por exemplo, em cartaz, nós temos o Boas Maneiras, que é um trabalho muito interessante. Me falaram de fato dele, eu não vi. É o filme que ele tem uma capacidade muito grande de misturar gêneros, sabe? Ele começa como um drama social e depois ele vai nos surpreendendo. Não é nem bom falar para não tirar a surpresa. É de um pessoal novo, chama Coletivos Filmes do Caixote, aqui em São Paulo. É um pessoal, o Marco Dutra, Juliana Rojas, todos com a produção da Sara Silveira, que é fantástica produtora, que está novos caminhos. Eu acho que o Brasil está... Assim, nós temos a linha comercial das comédias de grande sucesso, que tem que ter. Claro. Não são filmes que me satisfaçam pessoalmente, mas tem que ter. Nós temos que ter uma indústria girando. E nós temos esses filmes tipo Aquários, O Som ao Redor, Que Horas Ela Volta, Boas Maneiras, que repensam o Brasil e repensam o cinema brasileiro com muita qualidade, com muita criatividade. Uma espécie de revival da Boca do Lixo, né? Do Massaíne, daquela época da Cinedista. Sei, eu acho que não, acho que são novos caminhos. Novos caminhos. A gente padece de um problema crônico que o número de salas de cinema é muito baixo no Brasil, muito pequeno. É verdade. São 3.200 salas, é muito pouco. É muito pouca coisa. Você quer deixar algum recado? Um grande abraço para você. E para quem quiser saber mais informações sobre cinema, tem um meu site. É isso aí que eu quero. É planetatela.com.br. Não, brincar com as palavras é sensacional. Não é o Cebolinha falando Planeta Tela. É planetatela.com.br. Várias notícias, críticas de cinema ali. Obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para você.